Queridos amigos e irmãos desta casa, com a qual eu sempre colaborei com grande gosto e com grande amizade, e que agora volto depois de 2 anos, né? Porque a gente vai ficando menininho de quase 82 anos, falta um mês, e aí fica mais difícil de enfrentar as dificuldades viróticas e várias outras dificuldades. Mas aqui estamos, com a graça de Deus, encontrando-nos com vários amigos queridos. O senhor ali da farmácia, como é que chama? Drogasil. E o meu querido amigo ali e a esposa que fica lá nos livros, e a minha muito querida amiga que está aqui à minha frente. Eu pensei um pouco, não muito pouco, mas ao longo dessa semana passada, eu pensei que hoje era um domingo sempre abençoado, como são bonitos os domingos. Todos que eu vim aqui nessa casa tinha esse sol dourado ali, inspirando a gente, né? Mas que hoje era também comemorado pela sociedade o Dia dos Namorados. Então eu pensei, preciso falar de amor, né? Mas para falar do amor tem que falar com equilíbrio e sinceridade, porque é preciso conjugar uma coisa difícil, que é uma crise de valores na qual nós estamos, com o poder do amor nessa crise de valores. Então, crise de valores é por onde que eu vou começar. E cumprimentando primeiramente a todos, desejando um dia abençoado, um domingo abençoado a todos. Mas eu começo pelo tema crise de valores, perfeitamente ciente de que é um tema desagradável para começar, mas depois vai ser um tema bem agradável, o poder do amor. Porque é desagradável porque mexe em determinadas feridas ocultas que, queiramos ou não, nós trazemos de alguma forma ao longo da vida, né? Faz parte da dinâmica de viver. E não queremos acrescentar tumulto a um mundo já de si tão tumultuado como está sendo esse nosso. Na medida em que já está tumultuado, vamos falar do amor, que é o único remédio possível para um tempo como este. Mas sem uma análise realista, portanto, da crise de valores, nós não vamos chegar à profundidade e à beleza e nem imensa do tema amor. Estou me sentindo um tico-tico na gaiola aqui, mas está gostoso, está muito bom. Bom, como o desamor se acentuou em nosso tempo. Noutras ocasiões, que me dão muita saudade, hoje eu estou matando essa saudade, noutras ocasiões, eu já havia tratado do fato de que o nosso século XIX, o anterior ao passado, século XIX, ele cunhou uma fórmula que vários filósofos ficaram indignados com essa fórmula. E a fórmula era H maiúsculo é igual a P maiúsculo, que é igual a cifrão. Homem é igual a produção, que é igual a dinheiro. Essa é uma fórmula criada no século XIX
e, como eu disse, causou mal-estar em muitos pensadores e em muitos religiosos. Há uma grande inversão de valores que vinha do século XIX, na qual o ter mais significava muito mais para cada uma das famílias e das pessoas do que o ser mais verdadeiramente humano. O ter é a sociedade do consumo, que já vinha se anunciando. Logo depois da industrialização, a sociedade de consumo já vinha se anunciando. Então, o ex-bispo de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, nos deixou uma frase lapidar. Ele, para explicar aqui em Itaici o que era a sociedade de consumo, ele disse uma frase, ele disse: é aquela sociedade na qual as coisas valem cada vez mais e as pessoas cada vez menos. Eu quero até repetir, é aquela sociedade na qual as pessoas, aliás, na qual as coisas valem cada vez mais e as pessoas, na verdade, cada vez menos. Isso até no relacionamento amplo de sociedade ou no relacionamento, às vezes, mais estrito de família, isso pode ocorrer, né? O bispo de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, foi que nos legou essa belíssima definição. Bom, muito bem. A mídia... Eu gostava muito de rádio quando eu era garoto. Não tinha televisão ainda. A televisão chegou em 1950, aqui no nosso país, né? Mas eu, junto com meu pai e minha mãe, nós três éramos apaixonados por novelas e bons programas de rádio. Aconteceu até uma vez, minha mãe, que era profundamente espiritualista, mas não era propriamente espírita, nós estávamos, meu pai, ela e eu, ouvindo um programa de rádio, e de repente minha mãe empalideceu, assim, olhando para a porta de entrada, e meu pai disse: filha, o que está acontecendo, né? Ela fez assim um sinal para ele esperar um bocado. Passados poucos minutos, ela disse: se você puder acreditar, entrou aqui na nossa sala o Mahatma Gandhi, entrou aqui na nossa sala e disse assim para mim: a senhora não se aborreça não, porque eu adoro seu marido. Não se aborreça, senhora, que eu gosto muito do seu marido. E eles tinham até semelhança fisionômica, um e outro, né? E nós gostávamos muito do advento do rádio, que veio para o Brasil comemorando a independência, em 1922, que começou a radiodifusão aqui no nosso país. Mas era uma coisa muito mais séria, muito mais interessante, muito mais atraente até, do que hoje a gente pode dizer que seja toda a televisão. Não é. Há coisas boas, há coisas bastante lamentáveis até de se assistir na televisão. Mas essa grande invasão de valores, novos valores da sociedade de consumo, que se segue ao final da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1948, eu estava com 7 aninhos e quase 8 completos, nasci em 40, e eu achei interessante que meus pais me incumbiram de todas as tardes ir a um local desses que vende frutas e comprar frutas. E aí eu chegava em casa com aquele embornalzinho de frutas e toda tarde
a família se sentava em círculo, assim, para homenagear Sua Excelência, o liquidificador. A gente estava achando a coisa mais extraordinária. Aquela máquina que moía frutas e deixava um caldo muito agradável, né? E aí eu era muito perguntador, sempre fui, né? Então, perguntei, ô mãe, por que agora tem essa coisa do liquidificador, às 3 horas da tarde, meu pai vem do consultório, que ele era dentista, meu pai vem do consultório e nós nos sentamos em volta para beber esse suco agradável do liquidificador. E ela disse, meu filho, isso é a entrada da economia norte-americana no nosso país. Nós estamos num momento em que, terminada a guerra, nem 3 anos depois, a sociedade de consumo está redesenhando nosso modo de vida social, né? Eu não entendi muito o que era sociedade de consumo, não, mas deixei para depois entender melhor, né? Hoje entendo até demais, quase que me arrependo. Então, hoje, a multiplicação midiática, a multiplicação da mídia, rádio e com, às vezes, programações duvidosas, muitas vezes as televisões com programação desagradável até, porque na Inglaterra, as televisões inglesas, todos os programas têm que passar por 3 comissões, cada comissão formada por 9 pessoas, 3 nomeadas pela rainha, 3 por votação e 3 outras que eu não me lembro exatamente por que eram, mas 3 comissões de 9 pessoas. Então, é uma coisa assim, um jornalista daqui de São Paulo, que fez doutorado lá na Inglaterra, ele disse, olha, você pode ligar sua televisão, seu rádio, a hora que você quiser, que se não for coisa muito boa e muito séria, não vai para o ar. Uma vez que um ator, distraidamente, o ator está envolvido pelo que ele está interpretando, distraidamente ele disse um palavrão, pois essa emissora foi multada em alguns milhões de libras por causa daquele palavrão. Mas a nossa mídia hoje, ela é muito solta, muito desbandeirada, a nossa mídia, na verdade. Há coisas boas? Eventualmente. Mas no início, na década de 50, que estava começando com os esforços de Assis Chateaubriand, a mídia televisiva era muito mais interessante do que é hoje. Muito mais interessante. E muito mais os programas bonitos. Imagina trazerem cantores da França, da Inglaterra, para se apresentar no rádio, né? Aliás, na televisão, aqui no Brasil. Isso para nós era motivo de fazer um lanche primeiro para a família, depois a família toda se acomodar, porque vai cantar a cantora tal, vai cantar Charles Trenet, da França. Era um negócio muito diferente do que é hoje, porque hoje os meios midiáticos são todos de propriedade de homens ricos, mas não muito ligados a coisas... eu vou usar uma palavra até um pouco pesada, não muito ligados a programas muito decentes, né? Então, há uma falsa liberação sexual, assim chamada, sobretudo nos anos 80, muito estimulada pelos meios midiáticos, e que, na realidade, não era liberação. Liberação é uma palavra muito rica. Era, na verdade, uma
banalização das relações amorosas e das relações propriamente sexuais aqui no nosso país, né? A desestruturação das famílias é exatamente aqui no nosso país, é aí que começa, ou pior, que se acentua a desestruturação das famílias. Muita separação, muita traição, muita dificuldade no âmbito das famílias, que é o lugar mais agradável que existe para quem teve essa sorte, né, de tê-lo como um lugar agradável. Eu, quando falo disso, eu fico até muito emocionado, porque eu tive um casamento que foi 53 anos de namoro casados. Namoro muito doce, 53 anos casados. E muito, muito queridos um do outro, né? E os nossos filhos são iguais. Temos aí os nossos 3 filhos, a filha, que eu chamo de... Eu estava fazendo uma conferência na Escola de Pais do Brasil, que eu dizia, a minha querida, eu nem sabia que existia, e eles me convidaram a uma conferência, e a minha filha foi junto comigo. E a certa altura eu disse, a minha filha mais velha está aqui comigo. Aí uma senhora que estava perto dela, assim, levantou o dedo, eu falei, pois não, minha senhora. Ela disse, chame seu primeiro filho, a minha primogênita, não chame de a minha filha mais velha, porque ela de modo nenhum aparenta a idade que tem. Ela hoje está com 55 anos. E aí eu vou ao Pão de Açúcar, vou nesses lugares de compra com ela, e eu brinco sempre perguntando, sem que ela escute, eu pergunto para a pessoa que está fazendo os cálculos para cobrar, eu pergunto, quantos anos tem essa moça? Como se eu não conhecesse. E a pessoa diz, acho que uns 31. E ela tem 55 anos, né? E o filho que hoje é advogado e que trabalha aqui, no Kardec, veio 2 anos e meio depois. E o terceiro, o caçula, esse era mais ridículo em matéria de tempo, ele veio 16 anos depois, mas já está com 37 anos. Já está com 37 anos. O fato é que, vivendo como nós sempre vivemos, numa doçura de relacionamento, num respeito que não é aquela pose de respeito, é o respeito que sai do coração, é diferente. Tem um respeito que é fazer de conta que tal, e tem aquele respeito que sai das batidas mais profundas do coração. A gente vivendo assim, sempre era assunto nosso, de vez em quando era assunto nosso, porque pena que dá, né? De tal ou qual família que não consegue se harmonizar de jeito nenhum. E a gente não se esforçava para isso, era muito espontâneo. Quantas vezes Maria Lúcia, minha doce, querida e saudosa esposa, veio comigo aqui, nas manhãs de palestra, né? Então, o desamparo de crianças foi uma consequência da desestruturação de famílias. Desamparo de crianças que, de repente, os pais se separavam, e aí os pais é que decidiam, ou as próprias crianças, sem muita noção, com quem queriam ficar, e algumas, os pais se separavam e sumiam. Isso não era nenhuma dificuldade. Quem conhece as madrugadas da cidade de São Paulo, aqui pertinho de nós, vê nas ruas um bando de pré-adolescentes, assim, de 9 anos, de 10 anos, adolescentes de 12 anos,
eles estão procurando alguém que lhes dê um amparo para comer alguma coisa. E eles não têm onde morar. Uma grande parte deles dorme debaixo dos viadutos. E hoje piorou bastante, porque hoje piorou até para os adultos. A cidade de São Paulo está coalhada de pessoas que só têm a rua como sua casa, entre aspas, né? O desamparo de crianças e adolescentes, hoje, mais agora, sobretudo depois da pandemia, que está ainda em curso, embora mais atenuada, o desamparo também de adultos, que a gente vê demais, e para mim dói tanto ver essas criaturas dormindo na rua, né, mal cobertas, e muitas vezes maltratadas por pessoas ignorantes que não têm essa compaixão. Então, isso estabeleceu entre nós uma espécie de vazio existencial. Não é aquela coisa, família e amizade entre famílias e amizade entre pessoas que se queriam muito bem. É uma espécie de vazio existencial o que se tem estabelecido hoje em dia entre nós. E isto com o advento. Depois, quando terminou a guerra no Vietnã, o doutor Paul-Eugène Charbonneau, em um dos seus belos livros sobre juventude e droga, ele diz que até a guerra do Vietnã, artistas, gente meio esquisita também, ia debaixo das pontes e tal, e usavam droga e tocavam instrumentos e cantavam e tudo mais. Mas que depois da guerra do Vietnã, quando o Departamento Central dos Estados Unidos mandava as drogas escondido para que o pessoal aguentasse guerrear no meio daquela selva terrível do Vietnã, isso aí virou coisa de cinema. James Dean representou um filme sobre drogas, e aí foi um colosso, porque ele era um artista extraordinário, pena ter morrido tão cedo. E hoje as drogas são um grande problema social em quase todos os países, né? Então, há um livro que eu recomendo muito. O livro tem tem título em inglês e em português, mas está em português. Chama-se New Addictions, Novas Adições, que seria a tradução, mas o título em português é A Guerra das Drogas. É um livro de um autor italiano, Francesco Guerreschi, que pesquisa todo o tempo. Ele é um sociólogo interessadíssimo na situação da sociedade atual. Então, todo o tempo ele pesquisa o que vem causando no mundo a drogadicção, né? Então, uma grave crise de valores seria inevitável, como estamos presenciando. Uma grave crise de valores que dificulta a educação, sobretudo de pré-adolescentes, adolescentes e jovens de primeira juventude, como hoje são chamados, dificulta muito a educação e estimula de maneira exorbitante a violência e a incompreensão, desde dentro de casa até lá a praça, onde se fica até quase de madrugada, né? E o que tem dito sobre isso, agora vem o lado bom, o que tem dito sobre isso as entidades espirituais? As entidades espirituais não precisaram nem ser questionadas para começar a tratar muito equilibradamente e cientificamente da questão da drogadicção. E as entidades espirituais
tem feito exortações muito consideráveis, muito boas, sobre a coragem evangélica pregada por todos os missionários do plano espiritual quando podem se comunicar. Coragem evangélica é não aceitar o que está sendo divulgado e transformado em mixórdia na nossa sociedade e em várias sociedades do mundo. Uma das piores é a do país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos. Pensem que nos Estados Unidos as estatísticas de suicídio atingem o mais elevado número do mundo. E pensem também, para ir no outro oposto, que no Japão, em Tóquio, o prefeito de Tóquio separou um jardim para as pessoas que quiserem se matar. Um jardim bonito, florido e tal, para as pessoas que quiserem se matar. E essas estatísticas têm sido assustadoras. O professor Viktor Frankl, que foi um grande psiquiatra, um grande psicoterapeuta, né? E que sobreviveu a 4 campos de concentração. O homem era de borracha dura. Sobreviveu a 4 campos de concentração. Ele tem textos extraordinários sobre esta situação de vocação para o suicídio. Ele chama assim e diz que estranho ter vocação para não existir. É muito estranho, mas está acontecendo. Está acontecendo. E muitas vezes o desgosto de adolescentes e jovens vem da família, vem lá de dentro das suas casas, diz o Dr. Viktor Frankl. Então, a exortação constante das entidades espirituais para que se retome a coragem evangélica. Tem um dos textos mais belos do Evangelho segundo o Espiritismo, é um texto do amigo de Jesus, que quando ele chegou lá em Betânia, Lázaro fazia 3 dias que tinha morrido. Então, o amigo de Jesus, Jesus ficou pasmo e começou a chorar. É a única passagem da Bíblia que diz Jesus chorou, ponto. O versículo todo é esse. E Jesus chorou. E aí, Lázaro, já no mundo espiritual, dita um texto maravilhoso sobre o poder do amor. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Um texto maravilhoso em que ele diz que é tão poderoso o amor, é tão poderosa a coragem dada pelo amor, que os condenados em volta do circo romano, quando eram levados a descer para a arena para serem devorados por animais bravios, eles desciam cantando e louvando a Deus. E morriam cantando, enquanto podiam, nas arenas de Roma. Né? A coragem evangélica. E também exortações com relação à vigilância e à prece. Acho que ninguém ignora aquele belo versículo tão curtinho de Jesus, que ele diz: vigiai e orai. Vigiai e orai, porque isso é fundamental para qualquer vida humana. Estar atento ao modo como se vive e orando sempre para que esse modo não se degenere ou melhore até do que já é. Exortações ao cultivo da fé. Não é o cultivo das religiões. Vejam que
Martin Buber é um filósofo alemão de ascendência judaica, tanto que ele viveu mais tempo em Jerusalém como professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele deixou uma obra estupenda, né? Estupenda. E Martin Buber, ele, a cada passo, nas suas obras maravilhosas, eu passei 21 anos lendo Martin Buber, porque realmente é um anjo que veio a esse mundo, né? Martin Buber. E ele, Martin Buber, ele dizia: a vida é a nossa riqueza. Nós podemos emporcalhá-la, mas ela por si mesma, a nossa vida, ela é fascinante. E ele falou isso porque ele tinha passado por uma ponte, e debaixo da ponte um coitadinho que esfarrapado e tal, que estava tocando um violão e cantando lindamente. E ele falou: eu preciso escrever sobre esse tipo de gente, sabe? Que esfarrapado, visivelmente malnutrido, está debaixo de uma ponte, plangendo um violão e cantando belamente, com bonita voz e com alegria. Então, exortações ao amor, quer dizer, o amor é o centro, é o centro, eu vou usar uma expressão curiosa, que é o centro central de tudo isso que vínhamos falando até agora. Porque dizem assim, Jesus criou alguma religião? Não, claramente não. Há até autores que dizem que não fosse o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, e não fosse tantos que conviveram com Jesus, o cristianismo teria se apagado logo depois da crucificação. E não criou religião nenhuma. Ele só pedia que as pessoas vivessem com amor, que cultivassem o amor, que adoçassem as suas existências com essa coisa que é a maior de todas entre os seres humanos, o amor. A amorosidade de que os teólogos escrevem maravilhosamente. Dizem, esta é uma época agitada, mas definidora. Quer dizer, é uma época que está aí meio em crise, a nossa época, mas definidora, porque para alguma direção iremos. E desde o século XIX, nas obras póstumas de Kardec, um livro intitulado Obras Póstumas, tem lá mensagens de entidades espirituais dizendo: não podemos dizer quando, mas haverá uma transformação, uma regeneração estupenda nesse mundo no qual se vive agora. Isso no século XIX. Isso foi repetido, e da mesma maneira, sem colocar data, pelo irmão X, Humberto de Campos, na sua obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E isto vem sendo repetido por pessoas de grande fé, que têm alimentado almas, alimentado espíritos, alimentado grupos humanos neste nosso tempo, que, de fato, é um tempo problemático. E não é este, viu? Nós temos que ter muita clareza de perceber que o século XX recém-vindo foi um século trágico. Trágico. No ano 1 do século XX, terminava uma guerra terrível entre o Japão e a Rússia. Dali a 11 anos, Primeira Guerra Mundial. Foi a primeira vez que se chamou de mundial uma guerra. Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, não é? E
veio entre guerras. Por que entre guerras? Porque houve uma Segunda Guerra Mundial, pior ainda, não é? De 1918, de 1938, desculpe, a 1945. E Stefan Zweig, que nós chamamos de Zweig, nós chamamos de, eu já ouvi até em conferências, Zweig, mas na realidade ele era europeu e o nome é Stefan Zweig. Ele viveu aqui no Brasil e suicidou, ele e a esposa suicidaram em Petrópolis, por causa de perseguição do pessoal do Plínio Salgado. Não lembro o nome daquele grupo lá, não me recordo agora. E então Stefan Zweig escreve um livro magnífico sobre o entreguerras. Exatamente esse período, do final da Primeira Guerra até o início da Segunda. E ele mostra as famílias ricas, as famílias abastadas, iam para os grandes hotéis da Europa, levavam seus filhos, suas crianças, tudo, para os grandes hotéis da Europa, porque eles não sabiam quanto tempo eles iam durar. Eles não sabiam eles achavam que ia ter outra guerra, que a coisa não tinha sido resolvida na Primeira Guerra. E então eles, nesse maravilhoso livro de Stefan Zweig, tem também um filme do... não me lembro agora o diretor do filme. Eu estou naquela adolescência do não me lembro, e todo mundo compreenda, por favor. Mas um filme belíssimo, chamado Morte em Veneza. Extraordinário filme sobre o entreguerras, aquelas famílias nos hotéis e tal, e uma história muito sólida, muito bem contada, muito bem dirigida, com atores maravilhosos. E nesse entreguerras, os ricos, portanto, iam para os grandes hotéis com as suas famílias. Não era para fazer bonito, não é, porque eles achavam que não iam durar muito mesmo, nem eles, nem a família deles. Eles iam para os grandes hotéis, levavam as suas crianças, seus filhos e tal. E aí faziam tudo que mais gostavam em matéria de esses jogos de valor, né? E, enfim. E aí, nesse filme é que a gente vê como é que as pessoas sensíveis, como o músico, que é a figura central do filme, o pianista, que é o músico, a figura central do filme, como é que ele se desespera e perde a noção das coisas lá, no entreguerras. Então, esta é uma época agitada, sim, mas definidora. É um teste de fé, o que está acontecendo com todos nós. É um teste de fé, não é um teste de religião. Eu não quero fazer propaganda de coisas próprias, mas eu fui fazer uma conferência lá no CELD, no Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, e aí eles me inspiraram a escrever um livro sobre o que eu tinha falado lá. E o que eu tinha falado tem o título O Ecumenismo de Deus. O Ecumenismo de Deus, era o título do que eu tinha falado lá. E acabou saindo o livro, e está publicado já há alguns anos, com esse título, aqui no Brasil, O Ecumenismo de Deus. Aí foi traduzido nos Estados Unidos como God's breath is everywhere. O sopro divino está em toda parte. Nos Estados Unidos e no Canadá, tem aquela coisa enorme que vende livro para o mundo inteiro, que agora me foge o nome. Você lembra desse? Que a pessoa só encomenda e tal. Nomes são a minha cruz no atual momento. Mas o fato é que foi traduzido também
no Canadá para o inglês, para o francês. E eu não imaginava que fosse causar tanto interesse, tanto frisson, tanto quererem ler sobre o ecumenismo de Deus. Porque eu começo 4.800 anos antes de Jesus, analisando Krishna, Jesus Krishna, o grande santo hindu. Tem esse livro muito conhecido, pelo menos em determinadas áreas, chamado Bhagavad Gita. Gita significa canção, e Bhagavad sublime. Então, o título do livro, se nós estivéssemos aqui, seria Sublime Canção. Mas foi lindamente traduzido por Francisco Valdomiro Lawrence, é a melhor tradução que existe do sânscrito. Francisco Valdomiro Lawrence fez a melhor tradução considerada mundo afora. Mas deixou o título indiano, Bhagavad Gita. Ele apenas explica qual é o sentido dessa expressão, né? E, na verdade, desde 4.800 anos antes de Cristo, com a força divina, com a ajuda de Deus, eu fui caminhando, fui para Abraão, fui para Moisés, fui para Buda, que foi anterior a Jesus, fui à grande revelação, que foi o próprio Mestre Jesus, foi a maior de todas, né? E vim até os dias de hoje, com Albert Schweitzer, com Irmã Dulce, com pessoas de diferentes religiões, mas de fé indiscutível. Porque para mim sempre ficou muito claro que a gente se sente bem frequentando aquela religião e deve frequentar. Agora, não é isso que define a nossa vida, não. O que define a nossa vida é a extensão e a profundidade da fé com que nós vivemos e conduzimos a nossa existência, né? Então, há uma perspectiva dita lá no século XIX, neste livro que foi editado depois da morte de Allan Kardec, Obras Póstumas. A entidade que dita diz que estamos programados para virmos a ser um planeta de regeneração. Mas, como todos os autores que escrevem sobre isso, ele não dá data. Dr. Bezerra de Menezes, num congresso havido em Brasília, Dr. Bezerra de Menezes foi a primeira pessoa que disse: penso que por volta, a partir de 1950. Quando eu ouvi aquilo, primeiro eu fiquei meio triste, falei, eu não vou nem ver, né? Depois eu pensei, nossa, eu vou estar vivo e muito vivo. Posso não estar aqui no mundo material, mas estarei no mundo espiritual e eu vou querer ver as minhas netinhas vivendo um mundo de regeneração. Por que não? Porque eu desejo isso para todas as pessoas, preciso desejar para mim também, não é? Planeta de regeneração. E só será planeta de regeneração no sentido pleno em razão da prática verdadeira do amor. Amor. Jesus, eu repito, não criou religião nenhuma. Depois que ele foi crucificado, havia pessoas que perguntavam, mas qual era a religião desse homem que acabou crucificado pelos romanos e tal? E muita gente nem sabia. Então, ele dizia coisas maravilhosas, tinha exortações incríveis e atos de cura e tal, mas ele nunca falou em religião. Então, o amor, Jesus deixou muito claro
é a religião fundamental e precisa ser a religião fundamental de todos os seres de boas intenções. O amor é a grande revolução de Jesus. A grande revolução feita por Jesus é o amor. O amor que não tem mais nem menos, que não é discutível, não, é o amor na sua plenitude que foi trazido pelo Mestre Jesus. Moisés foi uma grande figura dos meios israelitas e que libertou o pessoal da escravidão no Egito e fez tantas coisas. Para mim, a coisa maior que ele fez foi o Decálogo. Eu acho maravilhoso como é que naquele tempo e naquela época a pessoa teve aquela inspiração toda, só pode ser espiritual, para nos presentear o Decálogo válido, perfeitamente válido até hoje, né? Mas Moisés, ele era um israelita de religião. Era de religião israelita, Moisés. Mas era um homem de muita fé, um homem de grande fé. Mas Jesus foi o Messias da amorização. Foi o Messias que nos veio falar absolutamente de fé, mediante o conceito de amor na sua profundidade, amor na sua beleza. Jesus trouxe-nos a tarefa mais bela e a mais difícil também: amar. Amar sem ficar fingindo. Amar de verdade. Amar de verdade. Tarefa difícil em razão da fragilidade humana. Que a fragilidade humana, que vem de séculos e séculos e milênios, ela é muito dada a ficar insatisfeito com tal pessoa e de má vontade com tais outras e tal. Nós precisamos fazer um caminho evolutivo e estamos fazendo esse caminho evolutivo. Percebamos ou não, estamos fazendo esse caminho evolutivo. E nesse texto que está no Livro dos Espíritos, o autor do texto diz assim: muita gente precisará, que está no planeta, na Terra, terá que ir embora daqui para poder se melhorar em planetas mais humildes e para que as grandes figuras possam vir para colaborar aqui com o nosso planeta Terra e com os seus habitantes. É uma tarefa difícil, o amor, mas é uma tarefa deliciosa. Quando a gente se aproxima realmente do cerne do amor, meu Deus, é uma coisa absolutamente indescritível. Toda vez que eu tento descrever o que eu vivi com a minha saudosa querida, eu não consigo. Porque é uma coisa tão gigantesca, tão brilhante, tão maravilhosa, que quem sou eu para descrever aquilo amiudadamente, né? Em trocar em miúdos. A fragilidade humana é física, pode ser e é psíquica, e é uma fragilidade comportamental também, desde principalmente a entrada na humanidade do consumismo, da sociedade de consumo, onde as coisas valem mais do que os seres humanos, né? Mas a tendência ao egoísmo individualista continua no nosso mundo. Nós não temos por que ter pressa
porque não adianta, não somos nós que tocamos, que tocamos o andamento desta nossa realidade. É o nosso Deus Todo-Poderoso, é o nosso amado Mestre Jesus. Os seus missionários, Kardec dizia assim: não me chamem de criador de doutrina, eu sou um missionário de Cristo. Isso não são palavras de Kardec. Mas há a tendência ao egoísmo individualista, mas também existe a ascensão ao amor universal. Quando a gente pensa em pessoas, né, em figuras como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá, como Albert Schweitzer, um homem, um músico extraordinário, um dos maiores intérpretes de órgão, e que, no entanto, foi para a África. Depois que se formou em medicina, ele foi para a África não ganhar nada para tratar dos pobrezinhos lá que estavam jogados à sorte. 51 anos de missionariado na África. Ele só voltava da África para dar uma série de concertos, ganhar dinheiro e voltar para a África, porque ele precisava daquele dinheiro para cuidar do mega hospital que ele criou em diferentes regiões da África. Então, o nosso mundo contemporâneo, um Francisco Cândido Xavier, gente, eu não conheci, eu nunca estive com Chico Xavier, mas a minha doce querida, ela esteve com ele. E ela dizia: eu nunca vou conseguir descrever o que é que eu senti naquela presença. Porque ela foi assistir ele ia receber o título de cidadão de São Bernardo do Campo, e ela foi assistir. E teve a ocasião de se aproximar e conversar com ele. Mas ela disse: aquele homem de uma simplicidade enorme, ele entra naquela sala e parece que a sala cresceu. Parece que a sala até subiu um pouco, né? Ela falou: eu senti uma coisa muito diferente em mim mesma quando ele chegou e entrou na sala. Pois ele discorreu sobre a história do mundo e do Brasil, como se ele fosse um mega professor da melhor universidade que nós temos aqui, uma USP, por exemplo, né? E a gente estava vendo, ela falou, só quem não queria não via que ele estava perfeitamente assessorado por Emmanuel e por outras entidades ali naquele trabalho. E, no entanto, depois, quando foi ser cumprimentado, ele falava assim: que bondade de vocês, como vocês são bonzinhos e tal. Ele não era capaz de dizer apenas muito obrigado, tal, e fazer a sua pose de ter emocionado tantas pessoas, né? E nós somos prisioneiros de ressentimentos que às vezes nós cultivamos para prejuízo nosso. Às vezes ficar ressentido com um parente, ficar ressentido com um amigo, ficar ressentido com qualquer pessoa, para a pessoa pode não significar quase nada, mas vai destruindo a nossa saúde espiritual e a nossa saúde material vai sendo prejudicada por ressentimentos. O amor exprime-se em obras. Apesar de tudo, há muito amor sobre a terra. Não duvidem. O filósofo espanhol, Dom Miguel de Unamuno, num dos escritos maravilhosos dele, que ele foi também um gênio da filosofia, Dom Miguel de Unamuno diz assim: nós temos, às vezes, constatamos que os historiadores raramente escrevem sobre os homens e mulheres sem história. E são esses homens e mulheres sem história que formam milhões e milhões de seres que levam os filhos
no domingo para tomar um picolé, que são carinhosos com os filhos, são esses milhões e milhões que nós nem conhecemos. Ele disse, o mundo não é o que parece a nós que convivemos com classe média para cima. O mundo é mais rico do que isto, dizia Dom Miguel de Unamuno. Apesar de tudo, portanto, há muito amor neste nosso planeta. Vamos lembrar nomes. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o médico dos necessitados, o homem de um amor extraordinário. O irmão dele mandou uma cartinha para ele, dizendo que, depois que ele tinha se declarado espírita, que eles não podiam mais se considerar irmãos. E ele escreveu um livro, uma carta que é um livro de resposta para o irmão, e ele termina o livro dizendo assim, mano, nós vamos nos encontrar lá no mundo espiritual. E aí um há de dizer para o outro, você tinha razão. Algum de nós há de dizer para o outro, você tinha razão. Então, o livro é lindo, 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 esse livro que ele faz como resposta para o irmão dele. Um livro de Chico Xavier para o próprio irmão. Um livro, desculpe, do Chico Xavier, do Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra, o grande professor Eurípides Barçanufo, não é? Anália Franco, Frei Fabiano de Cristo. Eu estou lembrando nomes que vocês conhecem, mas que têm que ser relembrados muito. Chico Xavier, Divaldo Franco. De Chico Xavier eu já tinha falado, Divaldo Franco é outra pessoa que impressiona muito esse país. E há no meio espírita uma coisa curiosíssima. Ele pode fazer a melhor conferência da vida dele, que a gente no meio espírita que fala, o Divaldo é muito teatral, o Divaldo é muito tal, não sei. Eu não entendo, eu não consigo estabelecer diferença entre vários oradores espíritas. A diferença que eu consigo estabelecer é da grande capacidade oratória e da grande assistência espiritual que tem o Divaldo, exatamente como Chico Xavier. Aliás, o Chico era admirador do Divaldo. Irmã Dulce, a nossa querida da Bahia, Irmã Dulce, e Madre Teresa de Calcutá. Enfim, nomes são muitos. Albert Schweitzer, que eu acabei de mencionar, não é? Então, a terapia do amor é para curar a nossa vida. Se formos capazes de amar, mas amar profundamente o semelhante, amar profundamente, não precisa ser filho, nem sobrinho, nem esposa, amar o outro que está precisando de nós, nós estaremos com tudo resolvido na nossa vida e ajudaremos a resolver este nosso mundo. Todos atentemos para o fato de que disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho do amor, a verdade do amor, a vida do amor, pois Deus é amor, segundo palavras do evangelista João. Agradeço muito a todos que tiveram essa gentileza de ouvir essas reflexões.